Oi, gente, boa tarde. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. E este é o programa, agora sim, agora é um programa. Faustino Teixeira Paz e Bem, um encontro semanal com o teólogo, cientista da religião, estudioso e amante. E aí, tá aí? Opa, já fiz bobagem aqui. É o Mauro Lopes falando aqui, sei lá o que está falando esse Mauro Lopes aqui, é outro Mauro Lopes. Estava replicando ali, estava ecoando. Então, como eu estava dizendo, programa semanal do Faustino Teixeira aqui no canal Paz e Bem, Faustino Teixeira Paz e Bem, que é repassado, que é apresentado também à comunidade da TV 247. No dia seguinte, então, hoje, sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no canal Paz e Bem, pulando aqui. Hoje, sábado, meia da tarde, aqui na TV 247. Então, essa possibilidade dessas duas comunidades irmãs, Paz e Bem e 247, estarem meditando juntas, refletindo juntas sobre os temas do diálogo interreligioso, que é o grande tema. O Faustino é uma grande referência nacional e internacional nesse assunto. Faustino, Paz e Bem, alegria estar com você. Agradecer estar aqui mais uma vez aí com os ouvintes, os amigos, para trabalhar um dos autores que eu venho acompanhando desde a minha juventude e muito conhecido no Brasil por causa de tantas traduções feitas aqui no nosso país, incentivados por pessoas como Frei Beto, Odete Lara e outros, e se tornou bastante lido aqui no Brasil. Então, é importante trabalhar e refletir sobre a espiritualidade dele e o trabalho que ele realizou e realiza, porque ainda está vivo, 92 anos, atualmente morando no Vietnã. O nome dele é Thich Nhat Hanh. Eu vinha falando Thich Nhat Hanh, o Faustino, antes do programa, falou, ó, eu costumo falar Thich Nhat Hanh, eu junto os dois últimos nomes. Então, para nós aqui, Thich Nhat Hanh. É sobre ele que nós vamos falar. Falei sobre ele no programa de hoje, no Paz e Bem de hoje de manhã. Bom, semana inteira eu tenho falado do programa dessa sexta-feira. Estou muito empolgado realmente com esse encontro, com esse diálogo, porque é uma convergência, né? Sem que a gente tivesse ainda programado o encontro sobre o monge budista Thich Nhat Hanh, a gente vinha no canal Paz e Bem trabalhando o Lenu, o Igor Lenu, um livro dele que é um livro de aproximação com o budismo. Então, é o cristianismo chegando no budismo. Hoje nós vamos ter um encontro do outro lado, né? O budismo se aproximando do cristianismo. É muito bonito essa convergência, essa nossa unidade. Já tem muita gente da comunidade aqui na conversa. A Jaissa está aqui com a gente e a conversa já está rolando, já desde antes do programa começar. A Elvira, a Roselene Chá, lá de Olinda, o reverendo Eduardo Henrique, sempre com a gente também. O reverendo Eduardo Henrique, a partir desse domingo, fará o Paz e Bens dominical, às 7 da manhã. Regina Parenza. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. O Júlio Franco, sempre junto, Júlio. A Lu Gomes da Silva, lá de Porto Alegre. Está presente pela primeira vez presencialmente, mas não perca um programa do canal Paz e Bem, nem da TV 247. Lu, super bem chegada, super bem-vinda. Núbia Gomes, Maria Paula Leal, grande amiga também. Pascoal Felipe dos Santos, a Marli Aleiros. Oi, Marli. Bom, a gente está junto de novo. A Rosemary Teres Souza, mandando um salve Faustino. Muita gente, todo mundo se sinta... Hã? Você conhece essa, não? Quem? Rosemary, não. Acho que não, né? Não conheço. Eleni Guimarães Teixeira está dizendo que o áudio está com problema. O problema vai acabar quando o Faustino começar a falar. O problema do áudio vai acabar. Eleni Guimarães é minha cunhada. Quem? Eleni Guimarães é minha cunhada. Ah, é ela que está falando aqui. Ó, Eleni. Ela está falando, áudio com problema. Calma, Eleni, vai resolver o problema. Quando o Faustino começar a falar, eu vou fechar o meu microfone aqui e vai ficar uma maravilha. Uma maravilha. Então, a partir de agora, já me entendo, na semana passada teve, toda semana tem Faustino Teixeira, hoje, Thich Nhat Hanh. Nós vamos começar como? Nós vamos começar com um livro que é muito amigo da comunidade Paz e Bem, um livro do Faustino, As Orações da Humanidade, né, o livro dele com o Frei Volney Berkenbrock, é um livro que reúne orações de muitas caminhos de espiritualidade,
do planeta. A gente usou em vários encontros em dezembro de 2018. Foi o presente de Natal oficial do Paz e Bem, foi trocado. Este livro foi enviado, o Faustino mandou um exemplar do livro. Eu sei que parece que chegou hoje lá em Curitiba para o presidente Lula. Então, assim que o presidente Lula receber e der o retorno, ele sempre retorna, eu conto para todo mundo como é que foi esse retorno. E aqui tem uma poesia, oração, tem algo do Thich Nhat Hanh. E aí nós vamos abrir, então, o nosso encontro, né, a pedido do Faustino, com este Tocando a Terra. Ande como se estivesse beijando a terra com os seus pés, como se estivesse massageando a terra. As suas pegadas serão como marcas de um selo imperial, chamando-o agora, de volta ao aqui, para que a vida esteja presente, para que o sangue traga a cor do amor ao seu rosto, para que as maravilhas da vida se manifestem e todas as aflições sejam transformadas em paz e alegria. Thich Nhat Hanh. Faustino, com você. Antes de entrar na reflexão do Thich Nhat Hanh, gostaria só de lembrar uma questão muito importante. É claro, nós vamos ter um programa específico sobre a espiritualidade zen budista, que eu vou poder falar sobre essa questão da espiritualidade zen budista. Mas aqui é só tocar num ponto importante para entrar no Thich Nhat Hanh, que são as 4 nobres verdades do budismo. Né? Ali, que é um tema que marca a dinâmica da própria tradição budista. A primeira nobre verdade é que a vida da maioria das pessoas, da maioria das criaturas, é uma vida de profundo sofrimento, dukkha, de angústia, de dor. Quer dizer, todos nós vivemos marcados por essa situação de impermanência, sofrimento. Essa é a primeira grande nobre verdade. A segunda nobre verdade é que, apesar do sofrimento, existe a possibilidade de escapar desse ciclo de sofrimento, desse ciclo recorrente de dor. É possível escapar. Terceira verdade. É necessário detectar a origem do sofrimento. E o budismo encontra justamente na origem do sofrimento a tanha, o apego. Quer dizer, se existe sofrimento é porque somos apegados. Então, todo o trabalho espiritual na tradição budista vai ser voltada para o desapego. Não é uma tradição que está ligada a uma experiência de Deus, não, ao contrário. A experiência budista é uma experiência que não fala de Deus, fala de um silêncio, fala de verdades e fala de um caminho, de um óctuplo caminho para poder abraçar, escapar da dor. Então, essas são as 4 nobres verdades. Existe o sofrimento, é possível escapar do sofrimento. Para escapar do sofrimento é necessário captar a origem desse sofrimento, que é o apego, e abraçar um tipo de vida determinado para escapar disso aí. São os 4 postulados. E um postulado, e um elemento importante que preside todos esses postulados é a convicção de que tudo está ligado a tudo. A originação interdependente, a expressão bonita Pratyasamutpada. Tudo está ligado. Então, essa percepção que vai marcar essa compreensão do interser do Thich Nhat Hanh, né? Então, está ligado também a essa ideia de um tema que está muito presente hoje na nossa reflexão, que o Papa Francisco tem falado muito, né, de que está tudo ligado, nós estamos ligados à Mãe Terra, estamos ligados às criaturas, às outras espécies companheiras. Isso, então, está na origem dessa nossa reflexão.
Fantástico. Acho que estamos porque cresce muito, e já há muitos anos, há algumas décadas, cresce muito a expressão do budismo no Ocidente. Do budismo e também do hinduísmo no Ocidente. Mas, de fato, em termos amplos no país, o budismo ainda nos é muito desconhecido, né? Então, acho que essa introdução do Faustino é muito relevante, e a gente tem falado já um pouco de budismo, vamos falar bastante de budismo, de hinduísmo, acho que nessa caminhada aí do diálogo interreligioso. Faustino, uma questão que você coloca logo no seu início do artigo sobre o Thich Nhat Hanh, que é esta imagem um pouco, talvez, deturpada que a gente tem do budismo como algo que é fora do mundo, né? Como algo que está desligado do mundo, que algo que fosse o budismo fosse um ambiente de isolamento, à margem da realidade do mundo. E, pelo que você diz, não é bem assim, né? E o Thich Nhat Hanh claramente não vai... O que a gente percebe com esse tipo de atuação, nós temos aqui no Brasil também a Monja Coen, né? Temos o Lama Padma Santen, também é outro exemplo de atuação de uma expressão de um budismo ligado ao tempo, ligado ao mundo, voltado para a ação social. Então, de fato, essa noção que às vezes se passa de um budismo isolado do tempo, desligado do mundo, voltado exclusivamente para uma prática interiorista, é uma noção equivocada. O budismo está muito ligado, muito comprometido. E o Thich Nhat Hanh é um exemplo vivo dessa relação de budismo e ativismo social. Talvez é um dos exemplos mais bonitos em função de todo o compromisso, de toda a ação do Thich Nhat Hanh na sua luta durante a Guerra do Vietnã. Nós sabemos que a Guerra do Vietnã durou muitos anos, começou em 65, acabou em 75, 10 anos de muito sofrimento, de muita dor, né? E o Thich Nhat Hanh teve um papel muito importante junto à Escola dos Jovens para o Serviço Social, lá no Vietnã, para poder ajudar esse trabalho com os camponeses, com os pobres, com os excluídos, tendo um papel importante nessa articulação social. Então, é um exemplo claro de um budismo engajado, né? Chegou a ter 10 mil agentes sociais com o Thich Nhat Hanh no período inicial da Guerra do Vietnã. Depois teremos complicações, porque ali a guerra envolvia 2 campos de oposição muito forte entre cristianismo e comunismo. Então, os monges se colocavam em situações delicadas naquele momento. Na Netflix está passando, nesse momento, um documentário muito interessante sobre a Guerra do Vietnã. Quem, por acaso, tiver Netflix, não pode deixar de assistir. E, de fato, Faustino, é muito impactante a presença ativa dos budistas e dos monges budistas no combate à guerra, né? Numa manifestação ativa contra a violência, de não violência, e é lá do Vietnã, as imagens que talvez ficaram na memória coletiva de monges budistas incendiados, vem exatamente do Vietnã, foi lá no Vietnã que isso aconteceu. Os monges ateavam fogo às suas vestes como protesto pela guerra. Então, você estava nessa jornada, né? Mesmo antes, já em 63, um grande líder do budismo, com mais de 70 anos, ateou fogo ao corpo como protesto à opressão social. Então, é uma prática que os ocidentais entendem muito pouco, né? Para nós é mais difícil entender, essa autoimolação, e que o Thich Nhat Hanh explica muito bem num de seus livros, que é esse livro aqui, maravilhoso, né? Chama Vietnã, Flor de Lótus em Mar de Fogo, que é um livro sobre a Guerra do Vietnã e que trata também dessa experiência dos monges que se autoimolavam. E sobre a Guerra do Vietnã, eu aconselho 3 filmes fundamentais. Um eu vi quando era jovem, chamado um documentário que ganhou, inclusive, o Oscar de melhor documentário de 75, Corações e Mentes.
Esse filme é muito importante. Eu até comprei um exemplar novo dele hoje na internet para poder revê-lo, porque eu vi quando tinha 18, sei lá quantos anos, porque ele saiu em 1974, eu tinha 20 anos. Né? Chorei demais vendo esse documentário lá também na minha mocidade. Impressionante. Inclusive, tem uma cena muito forte que o documentarista fala que os vietnamitas não sabem chorar. Aí o documentário mostra uma mãe em prantos diante da morte do seu filho, né? Naquela violência dos napalmos, e os filmes mostram muito forte a violência americana, né? de ataques impressionantes. Esse é o primeiro filme. O segundo filme é o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, de 1979, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É um filme muito bonito, Apocalipse Now. E outro é o Platoon, de Oliver Stone, de 1986, Oscar de melhor filme. Então, são 3 filmes sobre a Guerra do Vietnã, e tem também no Netflix, né? É um documentário sobre o Thich Nhat Hanh, que está passando sobre o Plum Village, que é o centro de meditação na França, e que fala um pouco sobre a experiência que eles fazem com os jovens e com as pessoas ali naquela região próxima de Bordeaux. Desculpa. Todas essas referências que o Faustino está fazendo agora dos filmes, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, tanto o Platoon, quanto Corações e Mentes, quanto o Apocalipse Now, e vou colocar também essa referência desse documentário sobre a comunidade do Thich Nhat Hanh na França. Hoje, inclusive, me passaram um link. Quem não tiver Netflix, mas quiser comprar, pode comprar na internet esse documentário. Então, eu vou colocar tanto o nome do documentário, eu não estou lembrado agora qual é o nome. Caminha Comigo. Caminha Comigo. Isso, Caminha Comigo. Vou colocar referência, como achar na Netflix e como adquirir se você não tem Netflix. E também a referência desse documentário maravilhoso sobre a Guerra do Vietnã. Realmente um documentário muito interessante, é um documentário feito por americanos, inclusive, né? É um diretor americano, mas muito, muito legal também, e no qual essa questão dos monges budistas também está inserida. Antes da gente continuar, Faustino, tem uma questão, a Elvira aqui apresentou uma questão que é uma questão recorrente e que acho que você podia responder também para a gente... A Jaissa está dizendo que assistiu os 3 filmes e que vai rever agora a partir da sua dica. A Elvira está perguntando, mas, afinal, o budismo é ou não religião? Eu diria que o budismo é uma prática espiritual. E uma prática espiritual singular e que não tem como referência Deus. Tanto é que eu posso citar um livro interessante, tem que achar aqui no meio dos meus papéis, um livro que o Thich Nhat Hanh escreveu, Vivendo Buda, Vivendo Cristo, e que ele faz uma crítica ao Papa João Paulo II, porque o João Paulo II escreveu um livro Cruzando o Limiar do Mistério, se não me engano é o título do livro, e que ele dizia que o budismo é um sistema ateu. E os budistas ficaram muito ofendidos com essa afirmação do Papa João Paulo II, e o Thich Nhat Hanh reagiu no prefácio do livro dele, Vivendo o Buda, Vivendo o Cristo, dizendo como é ofensivo você nomear a religião do outro de forma assim tão agressiva. E a linguagem é uma forma muito agressiva, então a gente tem que ser mais respeitoso quando a gente fala sobre a religião do outro. E o budismo, você não pode dizer que é uma religião ateia. O budismo é uma religião que não coloca a questão de Deus, silencia essa questão de Deus, e muitas vezes silencia por reverência ao mistério que não pode ser nomeado. Então, daí que a beleza da reflexão. Então, o budismo é uma tradição religiosa, não tenha dúvida nenhuma, mas que se coloca, sobretudo, como um caminho de vida, como uma prática de vida, seguindo justamente um caminho de compaixão,
um caminho de desapego, de busca de si. Essa é a realidade concreta. Mas jamais denominar o budismo como sistema ateu, por exemplo. Acho que deu para esclarecer todo mundo, né? Porque essa questão do budismo e religião é um tema que, para quem não conhece, causa dúvida realmente para todo mundo. Mas o Faustino estava nos contando desse momento do Thich Nhat Hanh ali no Vietnã, no limiar da Guerra do Vietnã, já durante a Guerra do Vietnã, né? Um movimento pacifista e contra a opressão sobre o povo vietnamita, que vai levar o Thich Nhat Hanh a ter que sair do Vietnã, sob o risco de ser morto, como vários budistas foram mortos lá. E aí você comenta no seu artigo, esse artigo, no qual essa conversa está baseada, já está publicado no site Paz e Bem, pazebem.org. Então, depois, quem quiser ler, se aprofundar, está lá já no site. Eu vou colocar, claro, o link na descrição do vídeo. E aí você comenta que, diante da ameaça de morte, o Thich Nhat Hanh sai e vai exatamente para os Estados Unidos. E ali vai ter um encontro maravilhoso dele com Thomas Merton, é isso? Justamente, ele vai se encontrar com Thomas Merton, mas antes é interessante só mencionar uma coisa importante, porque a Guerra do Vietnã foi das coisas mais violentas que aconteceram no século XX. Aliás, o grande historiador britânico marxista Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, que é um livro precioso, né? Ele fala que o século XX foi o mais brutal de todos os séculos, de todos os tempos. Tanto é que ele termina o livro com a palavra escuridão. E nessa escuridão do século XX, a Guerra do Vietnã é um dos pontos mais violentos. Nesse livro que eu já mencionei, Vietnã, Flor de Lótus em Mar de Fogo, o prefácio é de Thomas Merton. Thomas Merton faz o prefácio. E ali o Thomas Merton fala que a Guerra do Vietnã foi uma guerra brutal e inútil. A partir desse livro, aí diz o Thomas Merton, esse livro do Thich Nhat Hanh, falando da Guerra do Vietnã, talvez possamos começar a compreender por que tantos fantásticos erros e confusões caracterizaram até aqui as aventuras ocidentais no Sudeste Asiático. Eles, os asiáticos, diz Thomas Merton, são muito diferentes de nós e, principalmente, não querem ser como nós. Pedem-nos que lhes permitamos serem como eles são. Eu acho que a Guerra do Vietnã mostrou um pouco isso. A importância do respeito significa a ciência da alteridade, pela qual bateu de forma muito forte o Thich Nhat Hanh. Mas, de fato, o Thich Nhat Hanh é conhecido também como Thai, T-H-A-Y, que em vietnamita significa mestre. Então, eu vou falar aqui Thai, toda vez é o apelido do Thich Nhat Hanh. Ele vai para os Estados Unidos em 61, começa a lecionar religiões comparadas na Universidade de Princeton, na Colômbia, e então ali ele começa a divulgar toda a experiência dessa tradição milenar que é o Vietnã. O Vietnã remonta a 4.000 anos, 4.000 anos de história, de tradição. No ano 111, antes da Era Comum, eu não gosto de falar antes de Cristo, eu prefiro falar antes da Era Comum, AEC, né? No ano 111, antes da Era Comum, o Vietnã foi invadido pela China. E essa dominação durou quase 1.000 anos. Só aconteceu a libertação no ano de 939, antes da Era Comum. Então, estamos falando de uma tradição que foi influenciada por muitos povos, muitas culturas, muitas religiões. O budismo entra no Vietnã quando já havia ali uma presença sutil do confucionismo e do taoísmo. Então, ele chega de forma natural e encontra correspondência como água que penetra a terra. Isso é importante a gente saber, né? Porque a Guerra do Vietnã vai colidir
com essa tradição fundamental em nome de um império ocidental centralizador, hegemônico, para o qual o outro é desmerecido como inválido ou como de menor valia. Então, ou seja, o mundo só começou a dar importância ao Vietnã quando os monges começaram a atar fogo no seu corpo, nos seus corpos. Isso é muito interessante. A primeira experiência é de 63, por volta de 63, com o venerável Thich Quang Duc, em junho de 63. Foi um dos primeiros grandes mestres, com mais de 70 anos, que coloca fogo no corpo. Então, aí o Ocidente começa a se dar conta do que é o Vietnã. E a guerra, realmente, nesse documentário, os documentários que eu fiz menção e nos filmes, vai mostrar justamente o que é a violência. A violência. Então, em 16 de julho de 66, o Thich Nhat Hanh é recebido pelo Papa Paulo VI e o convida o Papa para visitar o país. É claro que isso não aconteceu. Naquele tempo, os papas não viajavam muito ainda, né? Se talvez fosse o Papa Francisco, talvez ele aceitasse, né? Mesmo evitando um posicionamento partidário durante a Guerra do Vietnã, muitos jovens dessas equipes de serviço social foram perseguidos, sofreram violência, prisões, muitos foram raptados, mortos, pelos dois lados em litígio, tanto o lado cristão como o lado comunista. Como relata Thich Nhat Hanh, alguns dos nossos assistentes foram assassinados por católicos fanáticos que suspeitavam que trabalhávamos para os comunistas. E alguns de nossos assistentes foram presos pelos comunistas. Ou seja, não é rato nem pássaro e é perseguido pelos dois, né? Essa imagem que acontece com os jovens, né, que trabalhavam ali com o Thich Nhat Hanh. Aí essa experiência de generosidade amorosa. Eu queria chamar muita atenção para essa expressão. Os assistentes sociais tinham como grande meta, ligado ao Zen budismo, uma generosidade amorosa, como serviço e prática do budismo. E chegou-se a ter 10 mil assistentes espalhados por todo o país. Aí o Thich Nhat Hanh vai relatar todo o trabalho desse grupo com as crianças de rua, que eles chamavam de poeiras da vida. Muito bonita essa expressão, né? As crianças de rua, as poeiras da vida. As monjas, mulheres e monges, homens, abriam seus templos para abrigar crianças, que ficavam ali 4 horas por dia, aprendiam a ler, a escrever, podiam brincar, recebiam almoço vegetariano e podiam também dar um cochilo na sala de Buda. Era a bonita forma de evitar que essas crianças se desviassem da vida. Então, vários casos muito bonitos que Thich Nhat Hanh relata, um deles que deu origem aos assistentes sociais e que o Thich Nhat Hanh relata nos seus livros. Eu vou relatar o caso, que é muito bonito, né? Que é o seguinte. Um dos rapazes do grupo, chamado An, A-N, questionado numa ocasião por um granjeiro que se mostrou admirado pelo serviço gratuito que eles faziam ali, responde que esse serviço era uma forma de conquistar merecimentos. Surpreso com a resposta, o granjeiro insistiu. Eu aprendi que para conquistar merecimentos, as pessoas devem ir ao templo. Por que você está conquistando merecimentos aqui fora do templo? Aí a resposta veio espontânea. Sabe, tio, nesses tempos, as pessoas sofrem tanto, que até mesmo Buda tem de sair do templo para ajudar. Nós, estudantes de Buda, estamos conquistando merecimentos aqui mesmo, onde vocês estão sofrendo. Olha que coisa tão semelhante à teologia da libertação, né? Quer dizer, a história religiosa se desenrola não nos templos, mas no templo. Nossa, maravilhoso. Muito, muito impactante. Não, e é isso, né? Você vai falando, mas
budismo, cristianismo, Vietnã, Brasil, são realidades que ultrapassam geografia e tempo, né? Muito, muito impactante mesmo, muito, muito maravilhosa essa descrição. E, ao mesmo tempo, na medida que você foi falando, Faustino, descrevendo essa ação deles em relação às crianças de rua, né, ao povo morando na rua lá, na minha cabeça aqui, imediatamente veio a imagem do Júlio Lancelotti, do padre Júlio Lancelotti aqui em São Paulo, né? Ele mesmo. Não é? É ele mesmo, né? E é curioso que, então, ele vai para os Estados Unidos, né? O Thich Nhat Hanh vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele vai divulgar tudo o que estava acontecendo no Vietnã. Daí que ele vai ser indicado pelo Martin Luther King ao Prêmio Nobel da Paz em 67, e vai ser o Martin Luther King que vai nomeá-lo com o título do meu artigo, né? Esse suave monge do Vietnã, isso em 67, né? O monge vietnamita vai também ser acolhido por Thomas Merton, é o que você perguntou. Ele vai se encontrar com Thomas Merton em 26 de maio de 1966. Então, ou seja, o Thich Nhat Hanh fez o Vietnã conhecido no Ocidente, nos Estados Unidos. Isso provocou reação no Vietnã, que vai impedir ele de voltar para o Vietnã. O Thich Nhat Hanh vai ser impedido de retornar ao seu país, vai ter que ficar no exílio, e no exílio ele vai montar o seu acampamento de resistência, de certa forma, e vai tentar trabalhar com uma espiritualidade de resistência, já que não pode fazer no Vietnã, ele fez na França, e o principal local de resistência vai ser o Plum Village, que vai ser esse trabalho maravilhoso que começa em 1982, né? Na região ali perto de Bordeaux, na França, no sudoeste da França. Posso fazer duas observações, antes de você continuar? Primeiro é o seguinte, estou vendo aqui nossa comunidade, aqui, todo mundo que está participando. Está todo mundo impactado com essa expressão poeiras da vida. Todo mundo falando aqui, mas que coisa, que imagem maravilhosa, né? Para essas crianças de rua, né? Poeiras da vida, muito bonito, né, Faustino? Muito, muito tocante. Então, obrigado. Quem quiser conhecer Plum Village, esse documentário, Walk With Me, Caminha Comigo, que está no Netflix, vai mostrar o Plum Village, as fotografias. O Thich Nhat Hanh fala pouco no filme, quase não fala, mas aparecem algumas imagens dele, porque ele já está velhinho, está com 92 anos de idade, né? Já está assim, bem recolhido. E conseguiu, em 74, ele conseguiu autorização para voltar ao Vietnã. Então, ele resolveu passar os seus últimos tempos de vida no Vietnã, na região onde ele começou a exercitar o seu budismo. Tanto é que ele chega numa conferência que ele faz à TV italiana, ele faz a proposta do Parlamento Europeu mandar uma comissão à China para tentar convencer o governo chinês a liberar também o Tibete, para que o Dalai Lama possa, assim como o Thich Nhat Hanh, continuar pregando o Dharma, a doutrina, no Tibete, nesse período também final de vida do Dalai Lama. É muito bonito essa fala do Thich Nhat Hanh, dirigida ao Parlamento Europeu, para tentar criar um canal de comunicação, de diálogo com a China, para ouvir os chineses e os tibetanos que moram no Tibete sobre a possibilidade do retorno do Dalai Lama, ou pelo menos a abertura dele poder visitar a terra onde ele começou todo o seu trabalho de grande líder do budismo tibetano. Plum Village, Vila das Ameixas, nos está traduzindo aqui, eu não tinha me dado conta. Vila das Ameixas está nos dizendo aqui a Márcia Virgínia. Deve ser muito bonito. Eu vou ver o documentário, eu não vi ainda, não. Vou assistir o documentário. Vou assistir o documentário ainda hoje. É muito bonito, é muito bonito. Bom, mas dentre os traços da
da mística do Thich Nhat Hanh, vamos tentar captar um pouquinho alguns elementos, está o que ele chama de prática da mente alerta, que faz lembrar, eu fui escoteiro muitos anos, né? Sempre alerta, né? A palavra alerta é uma palavra muito forte no budismo, você está sempre atento, né? Como nos samurais, nos espadachins, é uma atenção plena. Atenção plena é uma expressão que envolve uma profunda reverência para com a vida, generosidade amorosa, abertura desarmada ao outro. Essa é a prática que vai marcar o Thich Nhat Hanh. Você não vê ele falando muito, ele não é de grandes discursos, ele não é de valorizar as doutrinas, ele é de valorizar as práticas, né? Tanto a meditação sentada como a meditação andando. Ele fala, Buda foi um caminhante. O Thich Nhat Hanh só conheceu a Índia aos 42 anos de idade. Ele sobrevoou a Índia e pôde ver onde é que Buda andava e fala, Buda caminhou muito. Então, um dos traços importantes da meditação é a meditação andando. Então, você vê muito os discípulos de Thich Nhat Hanh fazendo a meditação andando. Aqui no Brasil, nós temos a Monja Coen, que faz muito isso em vários lugares onde ela atua e trabalha. Então, como reação à destruição da vida, em reação ao sofrimento que existe no tempo, o Thich Nhat Hanh propõe caminhos alternativos. Ele fala de forma muito clara. É muito importante que nós estejamos em contato com o sofrimento do mundo. Não podemos nos isolar do sofrimento do mundo. Para poder exercer compaixão, temos que estar de olhos abertos para o sofrimento que está aí. Precisamos nutrir essa consciência através de vários meios, sons, imagens, contato direto, as mãos, as visitas, para manter o quê? Para manter acesa a compaixão dentro de nós. Essa imagem da compaixão que vai karuna, né, que vai marcar muito a tradição budista, ou seja, deixar-se habitar pelo sofrimento do mundo, mas sem mostrar sofrimento em si. Quer dizer, deixar-se do sofrimento, mas mantendo-se alegre e mantendo-se disposto ao trabalho fundamental da dinâmica da compaixão. Ou seja, diz o Thich Nhat Hanh, nós temos que buscar captar o âmago da compaixão, ser capaz de reconhecer o sofrimento físico, material, psicológico do outro e presenciar seu sofrimento com o próprio olhar é sofrer com o outro. Para que haja compaixão, é necessário romper com todo o sentimento de apego e todo o sentimento de cobiça. De novo aí, estamos nas 4 nobres verdades do budismo, né? Temos que trabalhar para romper os apegos. Agora, o Faustino, o que você está nos dizendo é o seguinte, é que a base essencial do budismo, compaixão, é também a base essencial do cristianismo, compaixão. Buda é a compaixão, Cristo é a compaixão. Então, há um chão comum fantástico, né, entre o budismo e o cristianismo nesse sentido. É interessante que o Thich Nhat Hanh, nesse livro aqui, agora eu achei o livro, né? Vivendo Buda, Vivendo Cristo, ele logo no início fala que na casa dele, ele tem um oratório na França, em Plum Village, um oratório onde tem a imagem de Buda e a imagem de Cristo, né? Quer dizer, ele tem a interreligiosidade no coração. É muito bonito ver essa dinâmica, né, presente no seu modo de lidar com a questão religiosa. Assim como nós temos na tradição cristã Taizé, na França, nós temos Plum Village, na França, né? Quer dizer, Taizé mais do cristianismo e Plum Village mais do budismo, né? É muito rico esta questão. Mas voltando à reflexão de Thich Nhat Hanh, ele diz o seguinte, o que nos torna doentes é o apego. Sobre isso valeria uma reflexão mais ampla, né? Quer dizer, o que nos torna infelizes é o apego. Se a gente consegue trabalhar de uma forma ou de outra para nos desapegarmos,
é um caminho fundamental para a felicidade. Nesse ponto, nós temos também na mística cristã o mestre Eckhart, que vai falar muito isso, né, de forma muito bonita e muito enriquecedora. Então, a prática budista, ela possibilita, segundo Thich Nhat Hanh, compreender vivencialmente o vazio último, essa ideia da não substancialidade. São duas leis fundamentais do budismo, né? Você tem a lei da interrelacionalidade, da originação interdependente, e tem também a lei da não substancialidade. Nós não somos substantivos, nós somos impermanentes. Então essa ideia de quebra do ego, de questionamento do ego, vai estar muito forte nessa experiência espiritual. Ou seja, a prática budista nos possibilita compreender e vivenciar o vazio último, ou seja, a não existência desse eu. E, como consequência, podemos nos libertar do impulso constante de servir ao eu, apego. O que é o apego? É servir ao eu, servir ao eu, servir ao eu. Quer dizer, o Thich Nhat Hanh vai tentar desbloquear isso aí, quebrar essa centralidade do eu para poder fazer brilhar a dinâmica da compaixão e perceber que a dor do outro é a minha dor. A dor do outro é minha dor. Que a dor do outro é minha dor. Quem se insere num trabalho de questionamento da centralidade do ego. Daí a importância desse trabalho de interiorização e de despojamento. E Thich Nhat Hanh falou outra coisa também muito bonita, que quem tem falado muito isso aqui no Brasil é o Leonardo Boff. Nós precisamos de ter paz interior. A teologia da libertação foi perceber isso só na década de 1980. Esse trabalho da militância é um trabalho complicado. Se você não conjuga com a militância uma busca de paz interior, você vai provocar uma militontura, em vez de ser uma militância, né? Vão ser militontos e não militantes. Então, a paz interior é fundamental para o equilíbrio do militante. E o Thich Nhat Hanh vai sacar isso. A teologia da libertação vai sacar isso com Gustavo Gutierrez, com John Sobrino, mostrando que nós temos que beber no próprio poço. Temos que encontrar o caminho de paz interior para que a gente possa ter um equilíbrio nas nossas ações militantes. Então, essa ideia de paz interior é muito bonita e eu aconselho aqui um livro, que é um livro que eu uso muito nos meus cursos, A Arte do Arqueiro Zen. A Arte do Arqueiro Zen vai trabalhar justamente qual que é o caminho da paz interior, da tranquilidade interior, a partir do exercício da respiração. O elemento-chave da respiração, de você ser capaz de atingir o alvo sem preocupar-se. Essa ruptura da preocupação é essencial. É muito atual essa questão que você traz, tem me afligido cada vez mais, que diante dessa torrente de ódio, que a dinâmica da extrema-direita, do Trump lá nos Estados Unidos, do Bolsonaro aqui no Brasil, né, um negócio assim, ódio sobre ódio, sobre ódio, sobre ódio. Do outro lado, está gerando também uma resposta de ódio. As pessoas começam a desejar a morte do Bolsonaro. É uma resposta de ódio ao ódio. E não vamos a lugar nenhum. Né? Não vamos para lugar nenhum. Então, acho que essa busca da paz interior, eu tenho falado bastante isso de manhã, né? A gente tem que rezar para que o Bolsonaro sobreviva. Ele não pode querer o mal dele. Não pode querer o mal de ninguém. Na hora que a gente quiser o mal de ninguém, ficamos iguais a eles, né? Então, mas acho que essa é uma dinâmica que está muito violenta aqui no Brasil hoje, né, Faustino? O Thich Nhat Hanh vai falar muito, muito, muito disso. Eu acho que não é à toa que ele está presente no Brasil. Os livros do Thich Nhat Hanh estão presentes aqui no Brasil tem mais de décadas, são muitas décadas. Uma das grandes divulgadoras da obra dele aqui foi a Odete Lara, que foi uma atriz importantíssima no país, né? Assim como ela divulgou o Thich Nhat Hanh, ela divulgou o monge Tokuda,
que atuou em Ouro Preto e em outros lugares do Brasil, para justamente esse caminho da paz interior e de uma respiração consciente, de um equilíbrio interior. Eu vejo a forma como você termina a sua meditação cada manhã, né? É justamente de incentivar esse exercício fundamental. Eu chamo a atenção aqui de um outro livro do Thich Nhat Hanh, publicado em português, chama Paz a Cada Passo. É um livro belíssimo esse. Paz a Cada Passo, onde ele vai falar da importância da respiração como elemento fundamental, onde ele vai falar da importância da prática da respiração em cada passo do cotidiano, né? Quer dizer, a atenção permanente ao caminho. Outra coisa que eu chamo a atenção no meu texto, e eu cito aqui o Hermann Hesse. Hermann Hesse foi outro grande mestre que me ajudou na minha adolescência, né? Quem que é que não leu Lobo na Estepe, Siddhartha, Demian, né? O Jogo das Contas de Vidro, esse grande mestre. O Hermann Hesse fala uma coisa bem semelhante ao Thich Nhat Hanh. Ele fala o seguinte: na nossa viagem, na nossa busca, nós não temos que estar preocupados só com o fim. Nós temos que estar preocupados com o caminho. Diz Hermann Hesse: os olhos que buscam apenas a destinação final da viagem nunca podem conhecer o doce vagar. Florestas, rios, espetáculos maravilhosos, toda a imensidão de cada ponto do caminho estão fechados a eles. Eu acho que o que o Thich Nhat Hanh nos ensina a fazer é prestar atenção ao caminho. Mas prestar atenção ao caminho tendo um cuidado com o mundo interior. Precisamos aprender a parar de vez em quando, a ideia de desacelerar. Thich Nhat Hanh vai falar muito disso, né? Ter um momento onde você possa cuidar de si mesmo, né? Parar de vez em quando a fim de ver com mais nitidez. É o sagrado momento para a cura do sujeito. Quer dizer, nós temos que nos curar, nos cuidar, né? É o que o Thomas Merton também fala no seu livro Homem Algum é uma Ilha, de 1955, um livro precioso, também publicado no Brasil, onde ele fala que não é só mediante a ação e o trabalho que fazemos o nosso ser crescer. É necessário também pausas, silêncios, para essa modelação da subjetividade. Nós temos que buscar também essas pausas, esses sábados, para a gente poder recuperar as nossas energias interior. Não foi à toa que você cedeu o seu domingo para você poder ter esse seu espaço interior, não é verdade, Mauro? Não é isso? Estava estressando demais, minha mulher aqui falando, para, meu, tá na hora de parar. Esse ativismo vai nos exaurindo, né? E aí a gente não vive o momento, né? Começa a viver essa respiração. Nessa respiração, em vez da respiração profunda que nos permite contemplar o momento presente. Essa questão do mergulho é muito interessante, Faustino. Eu li ontem um trecho do livro que eu editei do Lula, e o Lula tem uma passagem muito bonita ali, que ele fala assim, lá pelas tantas, que ele está falando, olha, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu caminho, porque ninguém gosta mais de mim do que eu mesmo. É muito interessante essa consciência, esse centro que o Lula tem, que acho que é o que permite ele estar centrado, né? Você tem que, por um lado, buscar o desapego, mas isso não significa deixar de amar a si mesmo. Eu acho que aí é a dialética que quem vive a vida espiritual tem que estar sempre muito atento, senão você se desequilibra também. Você tem que ter o carinho com você. Quer dizer, você tem que saber lidar com essa perspectiva. Então, o Thomas Merton tem uma frase muito bonita nesse livro, Homem Algum é uma Ilha. Ele fala o seguinte: a felicidade não é uma questão de intensidade. A felicidade é uma questão de equilíbrio, de ritmo, de harmonia. Então, temos que buscar uma perspectiva de harmonia na vida, mas sempre sob a égide do otimismo. Eu acho que o bonito do Thich Nhat Hanh é o sorriso dele,
o suave monge do sorriso. Está sempre os gestos singelos, os passos devagar. Ele anda devagarinho, né? Não sei se você já viu, talvez no filme você vai ver. O modo de ser do Thich Nhat Hanh já expressa e inspira um aroma especial. Os santos, diz Thomas Merton, não são aqueles que estão desligados do mundo. Os santos são aqueles que, pelo fato de estarem tão absorvidos no mistério, são capazes de irradiá-lo por todo canto. Quer dizer, essa visão, eu acho que pode ser colocada no Thich Nhat Hanh, de mostrar a importância de alimentarmos a nossa capacidade de sorrir, de não perder a alegria, né? Ele fala, temos que retornar ao sorriso de Buda. Assim começou o budismo. A hora que o Buda levanta uma flor, o discípulo Mahakayapa reage com um sorriso, né? Quer dizer, quem capta a mensagem do Buda é aquele que sorri. Então, essa é a flor de Udúmbara, né? A forma como você percebe a dinâmica da própria espiritualidade. E aí, mais uma vez, fazendo uma relação, o que Cristo gostava de fazer? Festejar e celebrar nas mesas e dar risada. Era essa, né? A comensalidade, essa alegria, né? Do banquete, né? A alegria do estar juntos, né? O Frei Beto sempre fala que o ressuscitado, ele nunca viu isso. O ressuscitado chega com uma fome danada, né? Toda hora ele quer comer. Quer dizer, é típico do Jesus ressuscitado, é a comensalidade. É o elemento que está aí. Bom, toda essa reflexão de Thich Nhat Hanh sugere que o exercício espiritual não está restrito a um espaço privilegiado. Ele vai sair do templo. Ele vai tirar os discípulos do templo. Tudo vai ser, todas as ações são experiências de meditação. Seja lavando prato, seja secando a louça, seja trabalhando no jardim, seja caminhando. O Thich Nhat Hanh leva a espiritualidade para o meio da atividade do templo, de forma extremamente bonita, né? Todos os lugares são propícios para o crescimento interior. O nirvana está no meio do samsara. Quer dizer, o samsara já é o nirvana. O dia a dia, o comum, a roda da vida já é o nirvana. A gente tem falado isso muito no cristianismo. Eu estou escrevendo um texto agora sobre a eternidade. O que é a eternidade? A eternidade não é o para além do tempo. É o tempo vivido com intensidade. Quer dizer, essa é a noção. Não existe um para além do tempo, um além-túmulo, no sentido de para além desse tempo. Esse nosso tempo é o tempo da eternidade. Então, isso aí, o Thich Nhat Hanh captou muito bem. Vou convocar, então, outro amigo do Faustino, além do Thich Nhat Hanh, Gilberto Gil. Claro. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não é isso aí? Ou então, Rilke, né? Estar aqui é esplendor. Essa imagem. Ou então Etilisson, né? A vida é bela. São 3 exemplos típicos de mostrar como que o nosso tempo é o lugar da experiência da felicidade. Ou seja, a meditação deve acontecer em qualquer lugar. Todo ato é ritual. Seja lavando pratos, se você está usando o banheiro, também é um ato espiritual. Cortar lenha é meditar, carregar água é meditar, manter a mente alerta 24 horas por dia, não apenas nas horas reservadas da meditação, é vida espiritual. Isso aí é um traço típico do Thich Nhat Hanh. Tem uma passagem muito bonita do Thich Nhat Hanh, que ele lembra, que eu vou citar aqui, está no livro Para Viver em Paz, outro livro do Thich Nhat Hanh, Para Viver em Paz. Ele faz menção a um grande amigo de Thomas Merton, um biógrafo de Thomas Merton, chamado Jim Forrest. Aí o Thich Nhat Hanh fala, eu tenho um grande amigo nos Estados Unidos, chamado Jim Forrest,
Conheci-o há vários anos atrás, quando ele trabalhava para a Sociedade Católica em favor da paz. Em protesto contra a guerra, ele queimou seu certificado de alistamento militar, tendo com isso passado mais de um ano na prisão. Aí foi preso, Jim Forrest. E durante a prisão, o Thich Nhat Hanh comenta, né? Escrevi-lhe, então, uma mensagem curta para ele na prisão, na qual lhe lembrava sobre uma tangerina que tínhamos partilhado numa ocasião. Estar na prisão é como o caso daquela tangerina. Escrevi: sorva e seja uno com ela. Amanhã ela não mais existirá. Não me surpreendi ao saber, muito mais tarde, que minhas palavras tinham tido efeito. 3 anos depois, ele escreveu: suas palavras me ajudaram mais do que você pode imaginar. Fui capaz de encontrar paz e motivos de alegria na prisão a partir da reflexão de uma tangerina. Quer dizer, o ato de você descascar a tangerina e comer cada pedaço da tangerina é já uma experiência de busca interior da paz. Thich Nhat Hanh. Maravilha, maravilha, demais. Você vai falar um pouco mais adiante, logo a seguir, você fala desse conceito, que você, na verdade, mencionou ele logo no começo, mas achava que era importante você apresentar ele um pouco mais para nós, que é o interser. O que é interser? Para poder interser, a gente tem que falar ainda um pouquinho de uma outra questão que eu acho das mais bonitas do Thich Nhat Hanh e mais importantes para quem quer lidar no diálogo interreligioso. Tem um grande mestre do diálogo interreligioso, que eu trabalho muito também, eu não sei se ele está na programação nossa, se não tiver, vale a pena pensar no segundo semestre. Raymond Panikar, grande, dos maiores pensadores e buscadores do diálogo interreligioso a nível mundial, em âmbito mundial. O Panikar fala: para haver diálogo interreligioso, tem que haver diálogo intrarreligioso. Quer dizer, para você dialogar com os outros, você tem que abrir espaços interior de generosidade dentro de você. Tem que abrir espaços. E o Thich Nhat Hanh fala sobre isso. Ele usa que conceito? Ele usa o conceito de formações internas. A generosidade envolve um trabalho interior de quebra dos nós, de quebra dessas formações internas adversas que provocam raiva, que provocam violência e que impossibilitam a abertura do coração. Em nossa vida concreta, estamos sempre diante do risco de que essas formações internas cresçam dentro de nós e elas que vão gerar intolerância. A intolerância é fruto de formações internas não cuidadas. Nós temos que evitar que esses nós aconteçam dentro de nós. Logo no início, temos que cortar pela raiz essas formações internas, né? A raiva é uma expressão de formação interna não resolvida. Então, a vida espiritual é uma vida de romper nós. Por isso eu acho bonita essa história da Nossa Senhora desatadora de nós, né? Porque você tem que desatar nós. É o nosso trabalho forte. E essa reflexão está profundamente presente no trabalho de Thich Nhat Hanh. Se praticarmos a plena consciência, diz ele, seremos capazes de reconhecer essas formações internas assim que elas surjam e encontrarmos meios para transformá-las. Ou seja, o trabalho de transformar as formações internas para que a generosidade possa se irradiar no tempo. Diz ele: se houver muito sofrimento dentro de nós, será muito difícil escutar outras pessoas
ou dizer-lhes coisas belas e agradáveis. Quer dizer, revolucionários tristes só fazem uma triste revolução. Essa imagem, né? Essa expressão muito bonita usada na América Latina. Ou seja, carregamos em nós, muitas vezes, violência nas nossas palavras. Eu tenho falado isso no Gilberto Gil, na Eti Ileson, e o meu orientador de doutorado, Jacques Dupuy, falava isso muito comigo, né? Como que a coisa mais violenta que pode existir são as palavras. Às vezes, as palavras são mais violentas que a violência física. Por isso que, quando o Papa João Paulo II atacou o budismo, dizendo que o budismo é ateu, ele, através da palavra, violentou o budismo. Então, aí o Thich Nhat Hanh chama atenção para isso, dessa violência que mora nas nossas palavras, e nós temos que desalojar de nossas palavras a violência através de uma generosidade nova, através de um extremo cuidado, delicadeza, para saber que palavra usar, em que momento usar. Aliás, Santo Inácio de Loyola tinha essa preocupação muito bonita, né? Ele fala evitar de usar palavras nos momentos de grandes emoções, saber escolher que palavras usar. Não custa nada ser amável ao falar. A gente está vendo nos meios de comunicação, na internet, no Facebook, tanta violência entre as pessoas, quer dizer, essa incapacidade de acolher a diferença, de trabalhar a diferença. Aí sim, entramos no interser. Não sei se você quer reagir um pouco antes. Aí eu falo sobre o interser. Não, é muito impactante mesmo, porque acho que essa traz a questão, talvez a questão essencial para nós hoje no Brasil, que é como é que nós vamos superar esse momento presente? Qual a escolha que nós faremos para a superação desse momento presente? Nós vamos fazer uma escolha de nos reduzir à linguagem do ódio? Acho que essa é a questão dramática, é isso que nos traz o Thich Nhat Hanh e nos trazem os grandes líderes espirituais do mundo. Nós vamos reduzir a nossa humanidade ao ódio, à violência? Acho que essa é uma questão fundamental. Parênteses. Faustino Teixeira não pisou na bola, não. Nós vamos ter Panicard dia 11 de junho. Nós vamos ter Então tá bom. ainda no primeiro semestre, está lá na programação, sim. Então, acho que essa é uma questão fundamental dessa ideia do interser, né? Você vai falar, inclusive, eu não sei se você já quer caminhar, porque você tinha me proposto terminar com a carta de amor à Mãe Terra e depois com uma pequena meditação. Já são 6h04. Então vamos apressar. Acho que a gente podia dar uma amarrada e aí ir para a carta e para essa sua proposta, a caminhada dessa sugestão, dessa meditação guiada aí pelo Thich Nhat Hanh. Tudo bem. Então, o interser é o grande... É o termo cunhado por Thich Nhat Hanh para falar que temos que... O modo de sermos hoje no mundo plural é intersermos. Não podemos sermos de formas isoladas como mônadas, mas temos que nos relacionar com a diferença. Daí toda essa preocupação que Thich Nhat Hanh vai ter de entender que o ser humano é alguém que está inserido na malha do tempo, relacionado com todas as criaturas. Daí a importância dessa carta que Thich Nhat Hanh fez, né? Eu estou com ela aqui em italiano, Carta de Amor à Mãe Terra, onde ele vai colocar justamente em ação essa dinâmica da proposta de interser. Entender a nossa relação profunda com a Terra, como entendendo que nós somos, ele começa dizendo nessa carta, de forma muito bonita, cada coisa fora de nós, cada coisa dentro de nós alcança a Terra. A Terra não é somente o ambiente em que vivemos, nós somos a Terra.
É como o Papa Francisco começou também falando da sua Laudato Si. Então, o interser é essa dinâmica do diálogo interreligioso, da forma de ser no mundo hoje, é uma forma que coloca o sujeito em relação. E, para concluir, então, eu tinha escolhido uma meditação do Thich Nhat Hanh, tem que achá-la aqui, né? Chama A Meditação das 4 Pedrinhas. É uma meditação praticada por crianças do mundo inteiro, no trabalho de Thich Nhat Hanh na França, em suas viagens pelos Estados Unidos, pelo mundo afora, ele vai levando suas experiências, suas práticas, suas meditações. Uma delas é essa das 4 pedrinhas que eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Para dar início à meditação, você tem que ter um saquinho pequeno com 4 pedrinhas diferentes, coloridas. Cada pessoa tem um saquinho com as 4 pedras coloridas. Como é que começa a meditação? Sempre o começo da meditação na tradição Zen é um sino. Eu não estou sem sino aqui para mostrar, mas toca-se um sino e se inicia a meditação. Todos então preocupam-se em inspirar e expirar com calma por 3 vezes, com saquinhos na mão. Pegando o saquinho com a mão direita e deixando o saquinho junto de si. Primeiramente, pega-se uma pedrinha com 3 dedos da mão esquerda, mantendo a pedrinha com segurança por algum tempo. Depois, com a mão esquerda, você põe a pedrinha na mão direita, na palma da mão, e diz: esta pedrinha se chama flor, porque representa uma flor. Olhando, então, cada um que está com a sua pedrinha na mão direita, olha para os outros e diz: flor. Colocam em seguida a pedrinha que estava na mão esquerda e praticam a meditação dizendo: inspirando, vejo em mim mesmo e o meu corpo como uma flor. Expirando, sinto-me leve como uma flor. Em seguida, inspirando-me, vejo como uma flor. Vejo-me como uma flor. Inspirando, sinto-me leve. A pedrinha vem colocada ao lado de si. Pega-se agora a segunda pedrinha e faz a mesma coisa. Do mesmo jeito. Coloca-se a pedrinha na palma da mão direita e todos dizem: montanha. Pois essa pedrinha representa uma montanha. Uma montanha é algo estável. Sua solidez é importantíssima, bem como sua estabilidade. Com essa segunda pedrinha, podemos cultivar mais a nossa solidez e a nossa constância e a nossa estabilidade. Aí você diz, todos dizem: inspirando, vejo-me como uma montanha. Expirando, me sinto sólido. Repete-se o processo com a terceira pedrinha, que representa um tranquilo espelho d'água. Com a pedrinha na palma da mão direita, todos dizem: espelho d'água. Há momentos onde percebemos essa absoluta tranquilidade num lago de montanha com suas águas calmas que refletem perfeitamente o céu azul. Trata-se de um exercício que ajuda a cultivar a calma e a tranquilidade. E todos dizem: inspirando, vejo-me como uma água tranquila. Expirando, faço refletir as coisas que são verdadeiramente. E, por fim, a última pedrinha, que representa o espaço. O espaço é o símbolo da liberdade. E se você não é livre, não pode encontrar felicidade. É um exercício que desperta igualmente o amor, o aprendizado do amor, oferecer mais amor e liberdade. Aí todos dizem: inspirando, vejo-me como alguém livre. Expirando, sinto essa liberdade capaz de amor.
É uma meditação pequena, curta, não passa de 10 minutos, podendo criar um clima de relacionamento bonito entre as pessoas. Todas as pedras, ao final, são colocadas novamente no saquinho e o toque do sino marca o final da meditação. Que bonito. Ó, essa pedrinha que meu filho deixou comigo fica aqui na minha mesa de trabalho o tempo todo. Então, ó, flor, montanha, espelho d'água, espaço. Vamos fazer essa meditação, gente? Vamos embora fazer essa meditação, cada um aí na sua família, na sua comunidade. Quem sabe a hora dessa a gente faz aí num Paz e Bem de manhã. Linda meditação das 4 pedrinhas. Linda, linda meditação mesmo. Ela tá em algum livro do Tish? Está nesse livro, é um livro que não saiu em português. Ah, ok. Esse livro chama-se Quando Bebe o Chá, Estás Bebendo Nuvens. Está nesse livro. É um título lindo, né? Quem sabe alguém traduz para português, né? Chama Um Percurso de Transformação e Consciência através dos discursos de um dos maiores ensinantes do budismo empenhado. Quando bebe o chá, está bebendo nuvens. É isso. Está aqui a meditação. Faustino Teixeira, Thich Nhat Hanh. Fantástico, né? Que conversa, Faustino, que viagem, que jornada. Muita coisa. Eu vou colocar todas as referências que eu anotei aqui, vou colocar na descrição do vídeo ainda, assim que acabar, para que todo mundo tenha, possa fazer sua caminhada, porque acho que o importante é isso. Aqui é o começo da jornada. O importante é o caminho de cada um. E aqui o Faustino está dando para nós muitas pistas para a gente ir seguindo no caminho, não é isso, Faustino? Acho que esse é o espírito, né? É com muita alegria que a gente pode estar juntos nesse caminho, sempre pensando que temos que prestar atenção em cada passo do caminho, não ficar só preocupado com o fim do caminho, né? Quer dizer, é pau, é pedra, é o que está pelo meio do caminho que deve ser o motivo da nossa grande e plena atenção. É isso. Gente, um grande abraço para todos. Faustino Teixeira, Thich Nhat Hanh. Sexta-feira que vem, no Paz e Bem, sábado com retransmissão na TV 247, Faustino de novo. Tema essencial para nós todos, para o planeta. O tema é aqui, a experiência de Deus no Islã. Pode ter tema mais atual do que esse? E ainda, à luz do encontro do Papa em Abu Dhabi. Vai ser uma maravilha essa conversa, imperdível. Sexta que vem, 5 horas da tarde, mais Faustino, sobre a experiência de Deus no Islã. Um momento. Hoje nós nos reunimos ao redor do budismo. Na sexta que vem vamos nos reunir ao redor do Islã. Cada encontro uma jornada diferente e uma pedrinha para cada um de nós. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, aproveita, inscreva-se no canal Paz e Bem e faça parte dessa viagem, desse caminho em que a gente vai se admirando uns com os outros e com o nosso caminho a cada momento. Faustino, obrigado. Um grande abraço e boa noite para todos. Paz e bem, gente.